Hoje, vamos explorar uma das histórias mais grandiosas e emocionantes da Bíblia, a libertação do povo de Israel do Egito e o incrível milagre da abertura do Mar Vermelho. Esta é uma jornada de fé, coragem e o poder inquestionável de Deus, que transformou escravos em um povo livre e mostrou que nenhum obstáculo é grande demais para ele. A opressão no Egito, o clamor por libertação. O povo de Israel vivia como escravo no Egito. A cada dia, eles enfrentavam opressão, trabalhos forçados e sofrimento. Mas, mesmo em meio à dor, eles clamavam a Deus, e ele ouviu suas orações. Deus escolheu um homem para liderar essa libertação, Moisés. Moisés, criado na casa do faraó, havia fugido para o deserto após matar um egípcio que maltratava um hebreu. Lá, enquanto pastoreava ovelhas, ele teve um encontro sobrenatural. Deus falou com ele através de uma sarça ardente que queimava sem se consumir. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vi o sofrimento do meu povo no Egito e desci para libertá-los, disse o Senhor. Moisés foi chamado para a maior missão de sua vida, enfrentar o faraó e libertar os israelitas. O povo de Israel havia vivido no Egito por gerações, desde os dias de José, quando encontraram refúgio durante a grande fome. Porém, o tempo passou, e um novo faraó subiu ao trono, um que não conhecia José e não respeitava os feitos que ele havia realizado para salvar o Egito. Esse novo governante temia o crescimento dos israelitas, vendo-os como uma ameaça à sua soberania. Então, ele os submeteu a trabalhos forçados, transformando sua vida em um ciclo de sofrimento e opressão. A crueldade foi além do trabalho escravo. O faraó ordenou que todo menino israelita recém-nascido fosse jogado no rio Nilo, numa tentativa de enfraquecer o povo de Deus. Mas, mesmo diante de tamanha maldade, os israelitas clamavam ao Senhor. Eles não haviam esquecido as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, e mesmo em meio à escuridão, continuaram buscando a Deus. Foi nesse cenário de dor e opressão que Deus revelou seu plano de libertação. Ele não havia esquecido seu povo. O clamor deles subiu até ele, e o Senhor respondeu. Como está escrito, ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e lembrei-me da minha aliança. Êxodo capítulo 6 versículo 5. O plano de Deus começou a se desenrolar com o nascimento de Moisés, um menino hebreu que deveria ter sido morto sob o decreto do faraó, mas foi salvo pela coragem de sua mãe. Colocado em um cesto e deixado nas águas do Nilo, ele foi encontrado pela filha do faraó e criado como príncipe no palácio. Embora crescesse cercado por luxo e privilégios, Moisés nunca esqueceu suas raízes. Ele sabia que o sangue de seu povo corria em suas veias. Um dia, tomado por indignação ao ver um egípcio agredindo um hebreu, Moisés agiu impulsivamente e tirou a vida do opressor. Esse ato o forçou a fugir para o deserto, onde passou anos vivendo como pastor. Ali, longe do Egito, parecia que o chamado de Moisés havia sido esquecido. Mas Deus nunca se esquece de seus planos. No silêncio do deserto, Deus falou. Através de uma sarça que queimava sem se consumir, o Senhor revelou a Moisés que ele havia sido escolhido para libertar Israel. Eu vi a opressão do meu povo no Egito, disse Deus. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores e conheço o seu sofrimento. Êxodo capítulo 3 versículo 7. Essa chamada divina marcou o início de uma jornada que mudaria a história de Israel para sempre. Moisés, hesitante e cheio de dúvidas, finalmente respondeu ao chamado de Deus. E com isso, a libertação do povo oprimido estava prestes a começar. Essa história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus não está distante. Ele vê, ouve e age no tempo certo. Assim como ele ouviu o clamor dos israelitas, ele também ouve nossas orações. E quando parece que não há esperança, Deus prepara o caminho para a libertação. As pragas do Egito, o poder de Deus manifestado. Quando Deus enviou Moisés ao faraó, a mensagem era clara: deixe o meu povo ir para que me sirvam. Mas o faraó, arrogante e endurecido em seu coração, recusou-se a obedecer. Ele desafiou o próprio Deus, dizendo: quem é o Senhor, para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? A resposta a essa provocação veio de forma poderosa e inegável: as 10 pragas que devastariam o Egito. Cada praga foi mais do que um simples desastre. Ela expôs a fraqueza dos deuses egípcios, mostrando que só o Deus de Israel é o Senhor soberano sobre a criação. Cada golpe desferido atingia diretamente uma divindade egípcia, desmontando o falso senso de segurança do faraó e de seu povo. A primeira praga, o Nilo em sangue. Tudo começou com o Nilo, a fonte da vida para o Egito, que foi transformado em sangue. O peixe morreu, o rio ficou impróprio para uso, e a podridão se espalhou pela terra. Isso foi um golpe direto contra Pi, o deus do Nilo, mostrando que o poder de Deus sobrepujava o do Egito. Mas mesmo com o impacto dessa praga,
o faraó endureceu o coração. E então, Deus enviou a segunda praga, a invasão de rãs. Imagens de rãs cobrindo os campos, palácios e camas dos egípcios. De repente, rãs surgiram de todos os lados, invadindo casas, camas e até os lugares mais sagrados. Até Ek, a deusa da fertilidade representada por uma rã, foi desafiada por esse ato de Deus. O faraó chegou a implorar a Moisés que orasse para acabar com as rãs, mas assim que a praga cessou, ele voltou atrás em sua promessa de libertar o povo. O pó que se tornou piolho. Imagens de trabalhadores egípcios coçando-se desesperadamente, enquanto o pó do deserto se transforma em pequenos insetos. Então, Deus mandou a terceira praga. O pó da terra transformou-se em piolhos, infestando homens e animais. Foi aqui que até os magos do faraó, que até então tentavam imitar os milagres, reconheceram: isto é o dedo de Deus. Mas, mais uma vez, o faraó permaneceu irredutível. Moscas e a separação entre Israel e Egito. Imagens de enxames de moscas cobrindo as terras egípcias, enquanto o céu permanece claro sobre Gozém, onde o povo de Israel vivia. Na quarta praga, enxames de moscas invadiram o Egito, trazendo caos e doenças. Mas desta vez, algo extraordinário aconteceu. Deus poupou a terra de Gozém, onde estavam os israelitas. Enquanto o Egito sofria, o povo de Deus estava protegido, mostrando que ele era capaz de diferenciar entre os seus servos e aqueles que o desafiavam. A peste nos animais e úlceras nos homens. Imagens de campos vazios, com carcaças de gado espalhadas ao longe, seguidas de egípcios sofrendo com úlceras dolorosas. Depois disso, Deus enviou uma peste que matou o gado dos egípcios, seguido por feridas terríveis que cobriram os corpos dos homens. Essas pragas não apenas causaram dor física, mas também humilharam os egípcios, atingindo deuses como Ator, a deusa vaca, e Sekhmet, a divindade da cura. Granizo e gafanhotos, o clima sob o controle de Deus. Com a sétima praga, Deus enviou uma chuva de granizo como nunca antes vista no Egito, destruindo plantações e matando animais expostos. Em seguida, veio a oitava praga, gafanhotos que consumiram tudo o que restava. O Egito, outrora próspero, foi reduzido a um deserto de desolação. As trevas e a paciência de Deus. A nona praga trouxe trevas tão densas que podiam ser sentidas. Por 3 dias, o Egito ficou mergulhado em total escuridão, uma afronta direta ao deus Ra, considerado o mais poderoso da mitologia egípcia. E, ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Imagens de famílias egípcias chorando enquanto a câmera mostra casas hebraicas marcadas com sangue nas portas. Finalmente, veio a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Mas Deus instruiu os israelitas a sacrificarem um cordeiro e marcarem as portas de suas casas com sangue. Quando o anjo da morte passou pelo Egito, poupou as casas marcadas, mas trouxe luto a cada lar egípcio, desde o faraó até o mais humilde servo. Esse foi o golpe final. O faraó, quebrado pela dor, finalmente permitiu que o povo de Deus fosse embora. A caminhada para a liberdade, o teste de fé. Após séculos de opressão, o povo de Israel finalmente partiu do Egito. Era o início de uma nova jornada, um êxodo liderado por Moisés, sob a direção do próprio Deus. As cenas eram de esperança e alívio, famílias inteiras reunidas, levando consigo o pouco que tinham, mas com os olhos fixos no horizonte, acreditando na promessa de uma terra onde poderiam viver em liberdade. Deus não os deixou sozinhos. Durante o dia, uma coluna de nuvem guiava o caminho, protegendo-os do calor abrasador. Durante a noite, uma coluna de fogo iluminava a escuridão e mostrava que Deus estava com eles em cada passo. Essas manifestações não eram apenas sinais físicos, mas lembretes do cuidado divino e da presença constante do Senhor. Mas a caminhada para a liberdade não seria fácil. A travessia do deserto trouxe desafios que testariam a fé do povo e revelariam o quanto eles ainda precisavam confiar em Deus. Enquanto os israelitas seguiam adiante, uma nova ameaça surgiu. O faraó, arrependido de ter permitido que os hebreus partissem, reuniu seu poderoso exército para persegui-los. Ele não podia aceitar a perda de seus escravos, nem a humilhação causada pelas pragas. Em sua mente, o orgulho ainda falava mais alto. Quando os israelitas olharam para trás e viram o exército egípcio se aproximando, o pânico se espalhou. À frente deles estava o Mar Vermelho, uma barreira intransponível. Por um momento, toda a esperança pareceu desaparecer. Eles gritaram a Moisés: "Por que nos tirou do Egito? Teríamos sido melhor servindo aos egípcios do que morrendo aqui no deserto." Moisés, porém, respondeu com fé inabalável: "Não temais. Permanecei firmes e vede o livramento que o Senhor vos dará hoje. Os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis. O Senhor lutará por vós,
vós vos calareis. Sob a ordem de Deus, Moisés ergueu seu cajado em direção ao mar. E algo extraordinário aconteceu. Um poderoso vento soprou durante toda a noite, dividindo as águas e criando um caminho seco pelo meio do mar. De cada lado, muralhas de água se erguiam, enquanto o povo atravessava com segurança. O milagre não foi apenas um ato de poder, mas também um teste de fé. Os israelitas precisaram confiar que Deus manteria as águas afastadas até que todos estivessem a salvo do outro lado. Cada passo pelo leito seco do mar era um ato de coragem e obediência. Quando os egípcios tentaram seguir o mesmo caminho, Deus demonstrou mais uma vez seu poder e proteção ao seu povo. O caos tomou conta do exército. Então, quando todos os israelitas estavam a salvo, Deus ordenou a Moisés que estendesse novamente seu cajado. As águas retornaram com força, engolindo os egípcios. O povo hebreu ficou em segurança na outra margem, vendo o poder de Deus diante de seus olhos. Eles entenderam que sua libertação não foi obra de homens, mas do próprio Senhor. E, naquele momento, levantaram um cântico de louvor, liderado por Moisés e sua irmã Míriam. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me salvou. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Após atravessarem o Mar Vermelho em segurança e testemunharem o poder de Deus derrotar o exército egípcio, o povo de Israel foi tomado por um sentimento avassalador de gratidão e alegria. O deserto, antes um lugar de temor, transformou-se em palco para uma celebração histórica. Homens, mulheres e crianças ergueram suas vozes em louvor ao Senhor, reconhecendo que sua libertação havia sido obra única e poderosa do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, o líder escolhido por Deus, ergueu sua voz para guiar o povo em um cântico de vitória, conhecido como o Cântico de Moisés. Ele proclamava: O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, e eu o louvarei, é o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. Cada palavra ecoava pelo deserto como um hino de esperança e confiança no futuro. Enquanto o povo entoava louvores, Míriam, a irmã de Moisés e Arão, assumiu um papel especial na celebração. Ela, uma profetisa de coração cheio de fé, pegou um tamborim e começou a dançar, liderando as mulheres em um coral de adoração. O som dos tamborins e o ritmo das palmas ecoaram pelo acampamento, enchendo o ar com uma energia contagiante. As mulheres, seguindo Míriam, cantavam e dançavam: Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Essas palavras simples, mas profundas, eram uma declaração de confiança. Elas lembravam o povo de que a vitória não foi conquistada pela força humana, mas pelo braço poderoso de Deus. Foi um momento de unidade, onde toda a nação celebrava como um só corpo, reconhecendo que Deus havia ouvido seu clamor e respondido de forma milagrosa. A celebração não era apenas um ato de gratidão pelo livramento imediato, mas também uma afirmação de fé no futuro. Para o povo hebreu, o Mar Vermelho simbolizava mais do que uma travessia física, era o início de uma nova jornada. Eles haviam deixado para trás os grilhões do Egito e estavam caminhando rumo à terra prometida, com o Senhor como guia e protetor. As famílias reunidas contavam umas às outras sobre o que tinham presenciado. Pais explicavam a seus filhos pequenos como Deus havia sido fiel à sua promessa de libertá-los da escravidão. Os anciãos, emocionados, relembravam as gerações passadas que haviam orado por aquele dia e agora viam as respostas de Deus se manifestarem diante de seus olhos. A celebração no deserto não foi apenas um evento para aquele momento, mas tornou-se uma memória eterna para o povo de Deus. Gerações futuras cantariam o cântico de Moisés, recordando a fidelidade de Deus ao libertá-los e guiá-los em meio às maiores dificuldades. Essa vitória também nos ensina que momentos de celebração são fundamentais na caminhada de fé. Eles nos ajudam a fixar os olhos em Deus, a renovar nossas forças e a lembrar que Ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. E assim, sob o céu estrelado do deserto, o povo hebreu celebrava a liberdade conquistada pela mão poderosa de Deus. Cada cântico, cada tamborim, cada sorriso era uma declaração de que o Senhor era, e sempre seria, o Deus que luta por seu povo. A celebração da vitória no deserto nos oferece lições valiosas que ecoam até hoje. Ela nos lembra que Deus é fiel para cumprir suas promessas, mesmo nos momentos mais difíceis. O povo de Israel, que antes vivia sob o peso da escravidão, agora experimentava a liberdade e a proteção de um Deus que luta por seus filhos. Essa história nos ensina a importância de reconhecer a mão de Deus em nossas vitórias. Assim como os hebreus louvaram ao Senhor após atravessar o Mar Vermelho, também devemos aprender a pausar em nossa caminhada para agradecer e celebrar os feitos do Senhor em nossas vidas. Muitas vezes, no calor das batalhas, esquecemos de olhar para trás e perceber os milagres que Deus já realizou.
Também nos faz refletir sobre o papel da fé. Quando tudo parecia perdido, Deus abriu um caminho onde não havia saída, mostrando que seu poder não se limita a circunstâncias humanas. O Mar Vermelho nos desafia a confiar no Senhor, mesmo quando estamos diante de barreiras que parecem intransponíveis. Ele é o Deus que transforma o impossível em possível, que abre mares e derruba gigantes. Por fim, a celebração nos lembra que a jornada com Deus é repleta de altos e baixos, mas sempre marcada por sua presença constante. No deserto, o povo hebreu viu que Deus não apenas os libertou, mas também caminhava com eles, guiando-os com a coluna de nuvem e fogo. Assim é a nossa caminhada com o Senhor. Ele não nos deixa sozinhos, mesmo nos momentos de dúvida e medo. Que essa história inspire nossas vidas a reconhecer o poder de Deus em nossos desafios, a celebrar suas vitórias e a caminhar com fé, sabendo que Ele sempre está conosco. E que, assim como Miriam e o povo de Israel, possamos levantar nossos cânticos de louvor, declarando com confiança: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação.